Boa noite. Todo ser humano tem momentos na vida em que sente que o coração está cheio de luz. Ele tem alegria de viver, está feliz, se sente bem naquele dia ou naqueles dias. E há momentos em que a pessoa sente um tipo de escuridão interior, não se sente bem, a sensação não é agradável, e o desejo de todo ser humano é sentir sempre essa luz interior, sentir essa alegria de viver que o acompanhe constantemente, independentemente do que acontece ao seu redor. No versículo que temos diante de nós, o rei Salomão nos dá uma orientação por meio de uma parábola e de sua explicação, como é do seu estilo. Mas quando observamos profundamente suas palavras, quando analisamos com precisão suas expressões, de acordo com os comentaristas aqui, sobre o versículo no livro de Provérbios, vemos uma orientação maravilhosa para sentir essa luz constante dentro do coração. E ele diz assim: a luz dos justos alegra, mas a lâmpada dos ímpios se apaga. O que significa a luz dos justos alegra? Já vimos alguma vez uma luz que está feliz? Mas aqui se trata de uma parábola com sua explicação. As palavras do rei Salomão aqui se baseiam nas palavras de seu pai, o rei Davi, nos Salmos. O rei Davi diz: a luz é semeada para o justo e alegria para os retos de coração. O que significa luz semeada? Quando se semeiam sementes na terra, você espera que cresça dali uma árvore ou um broto, e que produza muitos frutos, muitas sementes de qualidade. Uma pessoa que segue o caminho da justiça, ou seja, que se guia pela orientação divina, Deus, que criou o ser humano, deu orientações, estabeleceu regras para as nações, para quem não é judeu, sobre como deve se comportar, e deu regras para os judeus sobre como devem viver. Quando a pessoa conduz sua vida de acordo com essa orientação, que podemos chamar de instruções do fabricante, é como se estivesse semeando luz. E quando você semeia luz, o que acontece? Cresce uma árvore de luz, e dela saem muitos frutos de luz, e toda a vida se ilumina diante de você. E para os retos de coração, há alegria. Uma pessoa cujo coração é reto é uma pessoa feliz. Já alguém que não age com retidão, que sempre tenta enganar os outros, tirar vantagem, enganar nos negócios, sente que teve sucesso, deu um serviço que valia certo valor e cobrou 10 vezes mais, enganou pessoas. Ele sabe que não é uma pessoa íntegra, ou não é correto em sua vida familiar, em seu relacionamento. Então, aparentemente ele pode até sentir que está aproveitando mais, mas não tem alegria de viver. E para os retos de coração, há alegria. O rei Davi diz: saiba que a pessoa que é íntegra por dentro, assim como por fora, ela não transmite uma imagem e é outra pessoa por dentro. Pelo contrário, o seu interior é igual ao seu exterior. O que está dentro é como o que está fora. Assim como existem flores silvestres ou animais selvagens, selvagem significa algo natural, externo. Assim também essa pessoa, o seu interior é como o seu exterior. Isso é o que se chama uma pessoa de coração reto. Essa pessoa é feliz. Porque se ela precisa sempre se esconder, que não saibam, que não vejam, que não escutem, que não descubram, que não percebam o que eu fiz, quanto tempo é possível viver assim ao longo de dias e anos? Mas quando a pessoa anda por um caminho reto, ela é feliz. Não está em conflito consigo mesma, não vive pressionada, dorme tranquila, acorda tranquila, sente-se bem na vida. E sobre isso diz aqui o rei Salomão: a luz dos justos. Aquilo que o rei Davi disse, a luz é semeada para o justo. Ou seja, a pessoa pode semear luz e depois vê que isso cresce. Essa luz dos justos traz alegria. Os comentaristas explicam a profundidade dessas palavras. Quando ele falou do lado oposto, dos ímpios, ele usou a palavra lâmpada. A lâmpada dos ímpios se apaga. Aqui ele falou de luz e lá falou de lâmpada. Porque ao falar dos justos, ele usou como exemplo a luz e ao falar dos ímpios, usou a palavra lâmpada. Afinal, nos dois casos, ele está falando da interioridade da pessoa, da alma, da sensação interna, da alegria de viver por um lado e da tristeza, das preocupações e pressões por outro, que podem existir quando a pessoa não segue o caminho correto. Então, por que aqui ele comparou a alma à luz nos justos e nos ímpios a comparou a uma lâmpada? Há uma grande diferença entre luz e lâmpada. Ambas iluminam. O sol ilumina, a luz natural. Quando ele fala de luz, está falando da luz natural. Você sai para fora e vê luz. É a luz do sol. A luz natural não depende do ser humano. Ela é independente. Você acorda toda manhã e vê luz.
Mesmo quando vamos dormir, e aqui está escuro, essa escuridão não é absoluta. Do outro lado da Terra, o dia já começou a nascer. Ou seja, a luz é constante. Ela pode passar de um lugar para outro, mas é contínua, está sempre presente. O Sol sempre ilumina. Ele não precisa que alguém coloque combustível nele para que continue funcionando, o que, aliás, é uma das maravilhas da criação. Os cientistas dizem que a energia que o Sol consome a cada instante, a quantidade do que poderíamos chamar de combustível que é queimado ali, é algo inimaginável. E ainda assim ele não se esgota. Ele existe desde a criação do mundo e continua existindo constantemente. Isso por si só já é algo que vale a pena destacar. Ainda que seja um comentário à parte, é importante. O ser humano geralmente procura algum milagre, algum fenômeno extraordinário para se impressionar com a grandeza de Deus, ver alguma mudança na natureza, ouvir uma história e se maravilhar com um milagre. Quem observa esse fenômeno extraordinário do Sol, isso por si só já é providência divina. Uma pessoa que se pergunta: imagine que você pudesse criar um mundo. Você precisa iluminar todos os habitantes, precisa permitir que eles durmam, precisa aquecer o ambiente. Não calor demais, porque então tudo pegaria fogo, nem pouco demais, porque tudo congelaria até a morte. Você precisa cuidar da temperatura, precisa garantir que a água evapore. Afinal, a água se suja. Gerações e mais gerações usam a mesma água. A água se contamina, então como você a limparia? São inúmeros detalhes. E Deus, na prática, criou uma enorme esfera de fogo, colocada em uma posição exata, a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, e mesmo com todos os movimentos e rotações, ela permanece sempre a uma distância precisa. Se se aproximasse um pouco, mesmo que pouco em termos espaciais, toda a Terra pegaria fogo. Se se afastasse um pouco, toda a Terra congelaria até a morte. A temperatura aqui, as variações que sentimos, isso vem das rotações da Terra. Às vezes sentimos calor, às vezes frio, mas é um calor com o qual podemos lidar, um frio com o qual podemos conviver. Mas se toda a Terra congelasse, toda a água se transformaria em gelo. Se o Sol não estivesse na posição correta, nada disso funcionaria. E essa posição permite que a água que usamos, que se sujou, evapore. Oceanos inteiros, cheios de água salgada, evaporam. Mas ao evaporarem, se transformam em água doce, água limpa, sem impurezas. A mesma água que nossos antepassados usaram há milhares de anos é a mesma água que usamos hoje, através de todo esse processo de evaporação e retorno. A água evapora e sobe. Mas quando 2/3 da Terra são oceanos, essa água sobe para a atmosfera. Quando depois esfria, e isso também segue leis naturais estabelecidas por Deus, a água aquecida se transforma em vapor. Ela se torna mais leve que o ar e sobe. Se ela apenas evaporasse e permanecesse embaixo, seria um problema. Mas ela sobe, isso é uma lei natural. E quando chega a uma determinada temperatura mais fria, se reúne em nuvens. Então pode voltar a ser água e descer por causa do peso. Mas se caísse de volta apenas sobre os oceanos, o que ganharíamos com isso? Evaporou, subiu e voltou ao mesmo lugar. Então, foi estabelecida mais uma lei natural. Existem ventos no mundo. Há muitas razões para a existência dos ventos, entre elas o fato de que o ar quente sobe e o ar frio entra no seu lugar, fazendo o ar se mover. Assim, essas nuvens se deslocam dos oceanos para o continente, e então trazem a chuva, lavam as estradas, lavam os carros, enchem reservatórios, enchem cisternas. E depois disso, você tem água para beber, para usar no dia a dia. É possível falar por horas e horas apenas sobre as maravilhas da criação, somente no que diz respeito ao sol, à água e a todos esses processos. E quando a pessoa acorda de manhã e vê o sol, ela deve se maravilhar. Que bondade de Deus! Uma esfera de fogo que ilumina, aquece, dá vida. Tudo isso é obra das mãos de Deus, com toda essa ordem presente na natureza. Voltando ao assunto, a luz natural é uma luz que existe de forma constante e não depende do ser humano. Ela existe por si só. Aquilo que Deus criou desde a criação do mundo permanece. Já a lâmpada não é assim. Para acender uma lâmpada é necessária a iniciativa do ser humano. Se você quer luz em casa quando está escuro, precisa ir e acendê-la. Além disso, há outra diferença entre a luz do sol, a luz natural que Deus nos deu, e a lâmpada. A lâmpada vai se apagando. A luz que Deus criou no sol é constante, permanente e poderosa.
Ela não diminui, não se apaga. Mas a lâmpada, à medida que o combustível, seja óleo ou cera, vai se consumindo, sua luz vai enfraquecendo, até que, no final, se apaga completamente. Essa é a natureza do mundo. Diz o rei Salomão: a pessoa que segue o caminho da justiça tem uma luz dentro do coração. A alma é como uma luz, ela ilumina. Isso significa que, por si só, a pessoa sente de forma constante, assim como o sol, cuja luz é constante. Também a luz que essa pessoa tem no coração é uma luz contínua. Ela está sempre feliz. Mas uma pessoa que segue um caminho errado para sentir alegria precisa o tempo todo agir, fazer algo, como acender uma lâmpada, e logo depois isso se apaga. Mais uma vez ela se esforça e novamente se apaga. Ela diz: não estou bem, vou beber um pouco de álcool, isso vai me fazer sentir melhor. E naquele momento se sente bem. Ou fuma algo e sente que está nas nuvens, flutuando. Mas isso vai durar a vida inteira? Não, se apaga. E então precisa acender a si mesma de novo. Diz o rei Salomão: siga o caminho bom, o caminho correto. Você verá que terá uma luz interior constante. Você não dependerá de ficar procurando o tempo todo algo para acender uma luz interna, porque essa luz, a luz é semeada para o justo e alegria para os retos de coração, é uma luz que te preenche constantemente. E não apenas te preenche, a luz dos justos traz alegria. Ela continua a crescer, a prosperar, a se expandir e a se desenvolver. E você sente o tempo todo que essa intensidade da luz interior está aumentando, porque esse é um sistema natural que Deus criou na alma do ser humano. Ela sente onde está a verdade, e quando sabe que aquilo é a verdade, e caminha no caminho da verdade, então ela realmente sente que Deus está com ela. Ela sente essa verdade que a envolve por dentro, e assim permanece iluminada de forma constante. Esse princípio foi dito pelo rei Salomão, e ele também nos compartilhou de suas próprias experiências, não aqui no livro de Provérbios, que é todo baseado em parábolas, mas no livro de Eclesiastes. Vamos ler um pouco das palavras do rei Salomão no livro de Eclesiastes, onde ele nos relata o que viveu. Depois que no capítulo 1, ele começa com uma análise do que acontece no mundo e da confusão que sentiu ao ver opiniões diferentes, abordagens diferentes, ideias distorcidas, em contraste com ideias corretas. Então, no final do capítulo 1, ele escreve: apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e o conhecimento, assim como a loucura e a insensatez. Ele diz: tentei aprender também o caminho verdadeiro, e tentei entender também aqueles que seguem um caminho errado, o que os motiva. Então, no capítulo 2, ele diz assim: disse eu no meu coração: vamos, vou me provar com alegria. O que significa isso? Refere-se ao vinho. Ele diz: pensei comigo mesmo, vou beber um pouco de vinho. Isso vai me dar um bom ânimo, vai me fazer sentir bem. Vou me entregar ao vinho com alegria, ou seja, colocar vinho no meu corpo com alegria e ver o bem. Assim, você se sentirá bem, verá o lado bom das coisas. Mas então ele diz: e eis que também isso é vaidade. O que significa vaidade? É como o vapor. O vapor parece algo real, você o vê no ar, mas de repente se dissipa e desaparece. Ele diz: percebi que também essa forma de tentar aproveitar e sentir prazer não preenche a pessoa. Depois ele diz: ao riso eu disse: é loucura, ou seja, aquele riso, aquela alegria que senti quando estava sob o efeito do vinho. Depois eu disse a mim mesmo: isso é apenas frivolidade, não é alegria verdadeira. E a alegria, o que ela produz? Que tipo de alegria é essa? Do que você está alegre? De coisas vazias? Então ele disse: bem, vamos tentar combinar as coisas. Dizem que a nossa geração gosta de um pouco de tudo. Então o rei Salomão diz: busquei em meu coração satisfazer o meu corpo com vinho, enquanto o meu coração me guiava com sabedoria. Ou seja, pensei, vamos pegar também o lado do prazer físico, o vinho, mas ao mesmo tempo deixar o coração me conduzir pelo caminho correto, guardar o sábado, cumprir os mandamentos, viver conforme a vontade de Deus, e também experimentar um pouco do que há no mundo, coisas que não estão ligadas à espiritualidade. Ele diz: vou tentar tudo, o material e o espiritual, o vinho, misturar tudo, e talvez isso me faça bem, até que eu veja o que é bom para os filhos dos homens fazerem debaixo dos céus durante os dias da sua vida. Ou seja,
Já que a vida neste mundo é limitada, não é longa, então vamos testar tudo isso e ver o que sai dessa combinação. E então ele diz: o que eu fiz? Afinal, ele não queria apenas espiritualidade e vinho. Ele também queria o lado material. Então ele descreve: engrandeci as minhas obras, construí casas para mim. Ele era um rei rico, plantei vinhedos para mim, fiz jardins e pomares, e plantei neles todo tipo de árvores frutíferas. Fiz reservatórios de água. Adquiri servos e servas, e tive uma grande casa. Também tive muito gado e rebanhos, mais do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ele diz: não há precedente para a riqueza extraordinária que eu alcancei. Quem vê a descrição no livro dos reis, o templo que ele construiu, a grandiosidade dos salões, o palácio magnífico que fez para si, entende o nível dessa riqueza. Ajuntei para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Obtive prazeres humanos. Cresci e aumentei mais do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, e ainda assim a minha sabedoria permaneceu comigo. Ou seja, também a sabedoria que Deus lhe concedeu o acompanhava. Está escrito que, quando Deus falou com ele em um sonho à noite, em Gibeon, logo após ele ter sido coroado rei, ainda muito jovem, disse-lhe: pede o que quiseres que eu te darei. E Salomão respondeu: quero sabedoria para conhecer a verdade e não errar. Então Deus lhe disse: você poderia ter pedido para vencer todos os seus inimigos. Um rei deseja sempre sair para a guerra e vencer. Poderia ter pedido riqueza. Um rei deseja ser rico. Mas você abriu mão de tudo isso e pediu sabedoria. Por isso, você receberá tudo. Também vencerá seus inimigos. Também será extremamente rico, como ninguém foi antes de você. E também receberá uma sabedoria única, como nunca houve, e nunca haverá alguém como você. E quando ele despertou, aquilo tinha sido uma visão, um sonho. Mas ao acordar, ele passou a entender até a linguagem dos animais. Compreendia o que diziam e o que respondiam. Então, percebeu que realmente havia alcançado um nível completamente diferente de sabedoria. Está escrito que a sabedoria de Salomão era maior do que toda a sabedoria dos povos do Oriente, todo o conhecimento, toda a medicina, todas as tradições e saberes. A sua sabedoria superava tudo. Há ali descrições, nos versículos, do nível de entendimento, percepção e profundidade que o rei Salomão atingiu. E ele diz também aqui: a minha sabedoria permaneceu comigo. A sabedoria que Deus me deu também me ajudou a realizar todos esses projetos, a alcançar toda essa grandeza. E tudo o que os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Tudo o que seus olhos pediam, ele lhes dava, e não está falando de coisas proibidas. O rei Salomão era um grande justo. Como ele disse antes, seu coração seguia a sabedoria. Tudo estava alinhado com o caminho de Deus. Ele possuía inspiração divina. Quem vive de forma leviana não recebe esse tipo de inspiração. No livro Cântico dos Cânticos, ele chegou a vislumbrar todo o futuro, até a vinda do Messias. Nós temos uma explicação sobre o Cântico dos Cânticos, onde entendemos o sentido da parábola e da sua explicação. É impressionante. Salomão, ainda no primeiro templo, já prevê toda a história até o capítulo 8, que já se refere aos dias do Messias. Não neguei ao meu coração nenhuma alegria. Bem, vou avançar um pouco para chegar à conclusão final. Depois de toda a descrição de até onde ele chegou, se esforçando, experimentando tudo, espiritualidade, materialidade, prazeres, vinho, ele diz: e passei a odiar todo o meu esforço com que trabalhei debaixo do sol. Ele diz: cheguei à conclusão de que odeio tudo. Tudo o que fiz até hoje, engrandeci minhas obras, construí casas, adquiri bens. Eu odeio tudo isso. A palavra ódio é muito forte. Por que não dizer apenas: vi que é vazio? Mas odiar significa sentir repulsa, sentir distância. Por que até esse ponto? Porque terei de deixá-lo ao homem que virá depois de mim, e quem sabe como ele será? Será sábio ou tolo? E ele dominará todo o trabalho que eu fiz com esforço e sabedoria debaixo do sol. Também é vazio. Salomão diz: cheguei à conclusão de que é possível que toda essa riqueza que acumulei acabe prejudicando. Trabalhei para me sentir bem, mas cheguei a um ponto em que não consigo desfrutar disso. Existe um limite para o quanto uma pessoa pode realmente aproveitar o dinheiro. E tudo isso, para quê? Para deixá-lo ao homem que virá depois de mim. Essa frase deveria ecoar em cada um de nós. Quando a pessoa trabalha para ganhar mais e mais dinheiro, precisa parar e perguntar a si mesma, com sinceridade:
esse dinheiro que estou fazendo agora, eu realmente vou desfrutar dele? Ou estou apenas me esforçando para a próxima geração? E pode ser que a riqueza que ele acumulou acabe prejudicando seus próprios filhos. É isso que ele diz. Deixarei para o homem que virá depois de mim, e quem sabe como ele será. Ele saberá usar isso para o bem, ou talvez seja tolo, e com o dinheiro pelo qual eu trabalhei, fará coisas sem sentido e destruirá a própria vida. De fato, se a pessoa analisar, ela já chegou a um ponto em que, graças a Deus, tem sua casa, sem dívidas, tem economias para a velhice, está estabilizada. Então, em vez de apenas ver a conta bancária crescer cada vez mais, porque existe esse impulso, quem ama o dinheiro nunca se satisfaz, sempre quer mais e mais. Se posso ganhar mais, por que não? Ela não percebe que esse tempo poderia ser investido em estudo, em crescimento espiritual. E mesmo que, graças a Deus, a pessoa venha a enriquecer muito, deve pensar: o que farei com isso? No seu testamento, deve deixar instruções claras, preparar desde já um testamento válido, para que esse dinheiro seja usado para coisas boas. Claro, também deve deixar para os filhos, para que tenham sustento, estabilidade. Não dar tudo em caridade. Mas se, graças a Deus, ele tem muito e os filhos já estão bem, que pense também no seu futuro espiritual. Ao escrever no testamento que esse dinheiro será usado para coisas boas, para aquilo que ele ama, se gosta de sinagogas, que ajude a construir uma. Se gosta de organizações de ajuda, que contribua com elas, que direcione esse dinheiro para aquilo que está próximo do seu coração, dividindo entre várias causas. Mas o rei Salomão diz: saiba que, quando você deixa uma grande quantia, e por isso ele diz: depois de tudo o que vi, tornei-me mais sábio. Cheguei à conclusão e disse: odeio tudo, por deixar isso ao homem que virá depois de mim. Recentemente foi divulgado um caso. Um empresário cujo patrimônio era de US$ 1,7 bilhão, muito rico, adoeceu e faleceu ainda relativamente jovem. Seu motorista, que esteve com ele por muitos anos, apesar de não gostar dele, após sua morte passou a se preocupar muito com a viúva. Tudo o que ela precisava, ele providenciava, cuidava dela de todo o coração. Ela percebeu a bondade dele e disse: quero me casar com você. Eles se casaram. Depois o entrevistaram na imprensa e perguntaram: o que você tem a dizer sobre isso, de repente, receber uma quantia tão grande? E ele respondeu: a vida inteira pensei que trabalhava para o meu chefe. No final, descobri que ele trabalhava para mim. Tudo o que aquele homem construiu acabou passando para ele. A pessoa não pode saber, quando trabalha para ganhar dinheiro, quem será o verdadeiro beneficiário desse dinheiro no final. E o rei Salomão aqui nos desperta para essa reflexão. Ele diz: observe, a natureza do ser humano, como diz o profeta Jeremias, é como um cavalo correndo na batalha. A pessoa corre, avança, sem parar para pensar no propósito, no objetivo, no destino para onde quer chegar. Mas quando Salomão chega a essa compreensão, ele diz: saiba que a luz dos justos alegra. Você quer riqueza verdadeira? Quer uma luz interior? Quer algo que te acompanhe sempre? Então siga o caminho correto. E assim como seu pai disse: a luz é semeada para o justo, você semeia a luz, e essa luz cresce. E para os retos de coração, você recebe alegria. Li sobre o rabino Kahneman, diretor da Yeshiva de Ponevej. Antes da guerra, ele era um grande sábio da Torá, e era conhecido como o rabino de Ponevej, pois atuava como líder espiritual naquela cidade. Ele perdeu toda a sua família, veio para a terra de Israel e construiu a grande Yeshiva em Bnei Brak, que até hoje é conhecida como Yeshiva de Ponevej. Ele construiu essa instituição com enorme esforço. Conta-se que, após o estabelecimento do Estado, quando já vivia em Israel, ele viajava muito pelo mundo para arrecadar fundos e conseguir erguer aquele grande prédio, um edifício enorme. Inclusive, de acordo com seu testamento, todos os anos no dia da independência é hasteada a bandeira de Israel sobre o prédio da Yeshiva. Ele mesmo fazia isso em vida e pediu que continuassem assim todos os anos. Relatam que, durante uma dessas viagens ao exterior, disseram a ele que havia um homem extremamente rico, com uma grande soma de dinheiro que queria dedicar a algum propósito. Já era idoso e desejava investir isso em algo significativo. Disseram ao rabino: se você tocar o coração dele, ele pode doar tudo para a Yeshiva. Era uma oportunidade enorme.
Em vez de arrecadar pequenas quantias aqui e ali, ele poderia construir um grande edifício de uma só vez. Ele tinha planos claros do que queria fazer. Então, ele se encontrou com esse homem, mostrou seus projetos, explicou sua visão. O homem respondeu: talvez sim, mas quero pensar. Pediu alguns dias para decidir. Durante esses dias, vieram pessoas de Israel, representando o governo, e lhe apresentaram um projeto para construir um grande estádio, e ele acabou doando todo o dinheiro para o estádio. Quando o rabino voltou, ele disse: já dei o dinheiro. Quando ouvimos essa história, pensamos: hoje esse homem já está no mundo vindouro. Se tivesse doado para a Yeshivá, quantos méritos teria agora? Um mérito eterno, com todo o estudo e as boas ações que aconteceriam ali. Mas o que ele fez? Um estádio, gritos, discussões, conflitos. Que recompensa espiritual isso traz? Por isso, uma pessoa sábia deve pensar com antecedência. Quem é sábio? Aquele que prevê as consequências. Ele deve cuidar de si mesmo, de seus filhos e também do seu futuro espiritual, para realmente trilhar um caminho saudável e correto. Salomão continua e diz: a lâmpada dos ímpios se apaga. Uma pessoa que não segue o caminho correto está sempre procurando, como uma lâmpada, maneiras de se acender novamente, como gerar alegria dentro de si. Mas isso não permanece, se apaga. Não é uma luz que a acompanha por toda a vida. Quando a pessoa anda no caminho correto, há um versículo que diz: o coração bom está sempre em festa. Uma pessoa de bom coração, que sabe dar, que tem alegria ao fazer o bem aos outros, essa pessoa vive constantemente em um estado de alegria. O que significa sempre em festa? Todos nós já estivemos em eventos. Todos estão de bom humor, sorrindo, conversando. Durante o dia, alguém pode ter estado irritado no trabalho, gritado com todos, brigado em casa com a esposa. Mas de repente chega a um evento, está bem vestido, elegante, segurando o copo com classe, sabe se comportar bem. O que aconteceu? Ele está em um ambiente de festa. Quando estamos em eventos, a pessoa sente um bom humor, porque o ambiente ao redor, a música, o fato de todos estarem bem vestidos e se comportando bem, tudo isso faz bem às pessoas. Coração bom está sempre em festa. Uma pessoa que tem um bom coração vive como se estivesse sempre em um banquete, sempre em uma celebração. Ela está sempre bem, como se estivesse em um evento. Você vê essa pessoa sempre sorrindo, sempre se sentindo bem com todos. Porque mesmo quando alguém a magoa ou a ofende, ela releva, não faz disso um problema. Para ela, são coisas pequenas. Tudo bem se ele falou que fale. Se isso faz bem para ele, então que seja. E ela continua sorrindo por dentro. Não leva as coisas para o coração. Não fica presa em pensamentos como: ele me disse isso, ele fez aquilo comigo. Isso é ter um bom coração. E esse bom coração faz bem à própria pessoa, permitindo que ela esteja sempre de bom humor. Rabenu Yonah escreve aqui sobre esse versículo. Ele diz: a luz dos justos alegra. Não pense que isso se refere apenas ao mundo vindouro. Ele está falando da alma da pessoa. Não pense que só lá ela terá o bem-estar. Também neste mundo. Por quê? Porque a Torá e os mandamentos trazem equilíbrio. A Torá torna a pessoa sábia, e os mandamentos a equilibram. Quando ela sabe o que é permitido e o que é proibido, quando há limites, ela aproveita mais a vida. Uma pessoa que está constantemente saciada não consegue desfrutar da comida. Para sentir prazer com intensidade, é preciso ter fome. Se a pessoa se lança sem limites aos desejos deste mundo, ela deixa de aproveitar, porque está sempre cheia. Mas quando a Torá estabelece limites, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então, ao sair do descanso, ela volta a aproveitar a vida de uma forma completamente diferente, porque descansou no dia de descanso. No dia de descanso, ela desfruta da pausa em si. O telefone desligado, sem pressão, com tranquilidade interior, oração, refeições especiais, palavras de sabedoria, união familiar, músicas, conversas, descanso de qualidade, boa comida. Ela aproveita o dia de descanso justamente por aquilo que não faz nele. Mas não é possível viver assim todos os dias. 7 dias seguidos não funcionariam. Uma vez por semana é perfeito. Durante 6 dias, ela sai para o mundo, e justamente por causa desse dia de pausa, ela aproveita mais também os outros 6 dias, porque houve uma interrupção que renovou suas forças. Uma pessoa que vive todos os dias da mesma forma, acaba procurando estímulos cada vez maiores para sentir algo,
porque já não desfruta mais da rotina. E para quebrar essa rotina, às vezes faz coisas exageradas, até prejudiciais, porque a rotina a desgastou. Depois chegam as festas, e cada festa é uma nova quebra da rotina. Há pessoas para quem um dia comum e uma festa são praticamente iguais. No máximo dizem, tem feriado, vamos visitar a avó. Mas para elas, o dia de descanso e a festa são como dias comuns. Que sabor isso tem? Mas quando alguém vive as festas com sentido, aprende as leis, se prepara, escolhe os elementos da festa com alegria, participa da oração, cumpre cada detalhe com entendimento, então a experiência é completamente diferente. Em cada festa há uma vivência única. Alegria, conexão, significado. A pessoa sabe o que está fazendo, não é uma alegria vazia. Mesmo quando há celebração intensa, ela acontece dentro de limites corretos. Depois vem outra festa, com outra experiência. Cada momento traz renovação. Quando a pessoa vive assim, com pausas, renovação, significado e retorno à rotina com propósito, ela se torna alguém de bom coração que está sempre em festa. A luz dos justos alegra. Por isso, Rabbeinu Yonah diz, saiba que a pessoa que segue o caminho correto não será feliz apenas no mundo vindouro. Também neste mundo, ela viverá com alegria. Ele acrescenta mais um ponto. Rabbeinu Yonah, que viveu há cerca de 800 anos na época dos grandes sábios medievais, explica sobre esse versículo do rei Salomão, que a pessoa que está conectada a Deus tem mais um motivo para se alegrar, porque ela não sente que está passando por sofrimentos. Mesmo quando, externamente, parece que algo não deu certo, perdeu dinheiro, não conseguiu algo que queria, na sua experiência interior, ela continua alegre. Por quê? Porque sabe que tudo o que Deus faz é para o bem. Ela entende que não é Deus, não conhece todos os cálculos divinos, mas sabe uma coisa, Deus a ama. Assim como uma pessoa que pinta um quadro não aceitaria que alguém viesse estragar sua obra, ou alguém que prepara uma comida não aceitaria que jogassem tudo fora, assim também Deus criou o ser humano. Ele não quer que alguém te prejudique ou te faça mal. Ele te ama e quer o teu bem. Então por que a pessoa sofre? Porque Deus sabe melhor do que nós o que realmente é bom para nós. É como se víssemos pela janela um pai segurando o filho enquanto o médico abre uma ferida para tratá-la, e o filho grita. Alguém diria que esse pai é cruel? Não. O pai sabe que, para o bem do filho, é necessário segurar firme enquanto o médico limpa a ferida, para que não haja uma infecção grave. Assim também, às vezes a pessoa erra e precisa passar por um processo de limpeza. Ou, em outras situações, há uma dificuldade agora para que algo melhor venha depois. Há muitos exemplos disso. Às vezes a pessoa está presa em um trabalho e Deus quer promovê-la, quer levá-la a algo melhor justamente por causa das boas ações que ela faz. Ela mal consegue fechar o mês. Então surge uma situação em que perde o emprego. A pessoa fica revoltada. Por que fizeram isso comigo? Já estava difícil. Como vou me sustentar agora? Trabalhei lá 30 anos. Por que Deus fez isso comigo? E de repente, ela descobre que, justamente por não ter mais onde ficar, encontrou um trabalho com o dobro do salário, com condições muito melhores, e passou a viver com mais estabilidade e alegria. Só então ela entende. Fui dispensada porque Deus queria me fazer crescer, não queria que eu ficasse presa ali a vida inteira. Assim acontece com todas as dificuldades da vida. Quando a pessoa vive com fé, e fé significa confiar em Deus, ela sabe que tudo o que acontece é para o bem. Essa pessoa está sempre alegre. Por isso, Rabbeinu Yonah diz, a luz dos justos alegra. Há comentaristas que explicam que essa luz, a alma da pessoa, se alegra no mundo vindouro. Eles estão certos, sem dúvida. Mas não é só lá. Também neste mundo essa pessoa desfruta mais da vida. Já o versículo diz, a lâmpada dos ímpios se apaga. Quando a pessoa segue um caminho errado, sua alegria vai diminuindo, até que precisa fazer coisas cada vez mais extremas para sentir alguma emoção. Mas dentro dessas palavras, há também uma boa notícia. Uma pessoa pode dizer, até hoje eu segui um caminho errado. Sei que errei. Já me acostumei assim. Estou em uma fase da vida em que é difícil mudar. Estou preso nisso, talvez até dependente de algo, e não consigo sair. Mas isso não é verdade. O versículo diz, a lâmpada dos ímpios se apaga. Não diz que ela se extingue completamente. Se apaga, significa que vai diminuindo, não que desaparece de uma vez. Enquanto a chama ainda está acesa, é possível corrigir.
Enquanto a pessoa está viva, ela tem dentro de si uma centelha espiritual, a alma, que continua pulsando, mesmo que ela sinta que está envolta em camadas, mergulhada em lugares muito baixos. Os sábios explicam que a alma é como um diamante que caiu na lama, e não como um pedaço de pão que caiu na lama. Há uma grande diferença. Um pedaço de pão que cai na lama se perde, não há o que fazer. Mas um diamante, mesmo que esteja coberto de lama, mesmo que a lama tenha endurecido ao redor dele, ninguém o joga fora. Você lava, limpa, quebra a camada externa, às vezes com água, às vezes com esforço, até revelar o diamante. Depois você o lapida, e ele volta a brilhar. Assim também é a pessoa que caiu em níveis baixos. Ela deve trabalhar sobre si mesma, com suavidade, como água que limpa, através do estudo e do crescimento espiritual. Mas também, às vezes, com firmeza, quebrando hábitos ruins, fazendo esforços, mudando comportamentos. E no final, ela chegará ao lugar onde precisa chegar. Ela revelará o diamante dentro de si, o brilho, a luz interior que sempre esteve ali, escondida dentro dela. Uma vez, estive em um seminário com um sábio que, em suas palestras, gostava de alegrar as pessoas. Então ele disse: saibam que o povo de Israel é comparado à pipoca. Tentei entender de onde ele tirou isso. Em que versículo existe algo assim? Não me veio à mente nenhum versículo. No Cântico dos Cânticos, o povo de Israel é comparado a muitas coisas. Desce ao Jardim das Nogueiras, a tamareira. Há muitas comparações, mas pipoca não encontramos em lugar nenhum. Então ele explicou: quando você pega os grãos de milho e os aquece, com um pouco de óleo e um pouco de sal, eles passam por uma transformação. Ele disse: o mesmo acontece com o judeu. Ele é como um grão de milho, pode parecer duro como uma pedra, mas com um pouco de calor, um pouco de sal, um pouco de óleo, de repente ele estoura, se abre, salta para cima, alcançando alturas impressionantes. Ele acrescentou: há alguns que queimam e ficam no fundo, mas no geral, essa é a transformação. Aqui o rei Salomão nos ensina que enquanto a pessoa está viva neste mundo, jamais deve se desesperar de si mesma. Sempre deve saber que está em suas mãos corrigir, está em suas mãos se elevar. E isso vemos na prática. Há pessoas que testemunham sobre si mesmas que estavam nos níveis mais baixos, em situações muito difíceis. Para alguns, eram desejos intensos difíceis de controlar. Para outros, eram traços de caráter negativos, raiva, comportamento destrutivo, a ponto de as pessoas ao redor não suportarem mais conviver com elas. Mas essas pessoas decidiram assumir o controle de si mesmas, educaram-se para o autocontrole. Isso é um treino. Assim como é possível treinar os músculos do corpo e desenvolvê-los, também é possível treinar os músculos da alma. Para isso, são necessários livros de ética, palestras, aulas, orientação. Às vezes, é preciso um aconselhamento mais específico. E isso nos leva ao próximo versículo que Salomão diz em Provérbios. Vou resumir, embora seja um tema que poderia ser desenvolvido muito mais. O versículo diz: somente pela arrogância surge a contenda, mas com os que se aconselham está a sabedoria. À primeira vista, essas palavras parecem difíceis, mas o significado é o seguinte: há pessoas que, só de chegarem, você já sabe que haverá briga. Por quê? Porque são pessoas arrogantes, que sempre procuram motivo para discutir. Qualquer palavra que você diga, mesmo sem intenção de ofender, elas se sentem ofendidas e encontram uma forma de brigar. Qual é a solução? Com os que se aconselham está a sabedoria. Consulte, busque orientação. Não confie apenas em si mesmo, não aceite permanecer no nível baixo em que está. Quando você se aconselha com outros, recebe orientação, abre livros. Hoje há uma abundância de livros com ensinamentos baseados na Torá. A mente humana, por si só, pode ser muito confusa. Quem se apoia apenas no próprio raciocínio pode cometer muitos erros. Até mesmo na psicologia moderna, às vezes encontramos ideias questionáveis. Há pesquisadores que projetam seus próprios problemas e pensam que todos são assim, e acabam colocando todos dentro do mesmo padrão. Mas quando você segue a orientação da Torá, trata-se de sabedoria divina. Deus criou todos os seres humanos e deu uma orientação precisa e equilibrada. Quando a pessoa vive de acordo com essa orientação, descobre que não há área da vida que a Torá não aborde. Relacionamento, educação dos filhos, desenvolvimento pessoal, equilíbrio nos prazeres da vida. Então ela vive bem, bem neste mundo e bem no mundo vindouro. Que possamos dedicar este ensinamento à proteção dos soldados de Israel, onde quer que estejam, ao sucesso de todo o povo de Israel
e de todos que estão assistindo. Que Deus abençoe a todos com muitos anos de vida, saúde e alegria. Amém.